Olá, olá, muito boa noite a todos os notáveis que aí estão. Hoje, como todas as noites, nós trazemos aqui, no programa da Comunicação Global Celebrities, pessoas que dão o seu melhor, que são notáveis. Inclusive, faço questão que eles façam parte do Clube dos Notáveis, porque são notáveis. E hoje é uma pessoa realmente muito especial, porque eu estou fazendo questão de que essas pessoas que aqui vêm, todas elas sejam partes do meu livro de comunicação global, desenvolvimento interpessoal e locução. Então, são pessoas que agregam demais. Confesso que sabem mais do que eu. Então, antes de mais nada, esse programa ele é patrocinado pela UPX Logística. Essa empresa ela tem mais de 20 anos de experiência no sul do Brasil, com cargas aéreas, cargas rodoviárias, cargas expressas, cargas especiais. A UPX Logística ela conta com um time de colaboradores que possuem know-how de mais de 20 anos de experiência em transporte, logística e distribuição. Desenvolve soluções logísticas customizadas para melhor atender às necessidades dos seus clientes. Os contatos da UPX Logística em Porto Alegre é 51 3015 0010 e no WhatsApp 51 999 24 2050. Nas redes sociais www.upxlogistica.com. Você entra em contato diretamente com o Volney e com todo o prazer do mundo, que é o CEO da UPX Logística, vai falar com você, diretamente com ele. Ok? Vamos lá, então, que o programa hoje está muito bom. A pessoa é um menestrel também da comunicação. Que coisa boa isso, né? As pessoas sempre me perguntam, Henrique, o quanto você sabe? Eu sempre digo a famosa frase, eu gosto de dar crédito, né? Que Aristóteles dizia, né? De tudo que sei, nada sei. Graças a Deus. Então, o nosso convidado de hoje, ele é jornalista, practitioner em PNL, ele é professor de comunicação oral do SENAC, locutor e apresentador. O tema de hoje é comunicação através da oratória, locução e do jornalismo. Então, hoje, nada mais, nada menos que Milton Costa Júnior. Seja bem-vindo, professor. Muito boa noite, Henrique Sanches. É um prazer estar aqui no programa Comunicação Global. Um prazer estar aqui com o seu público também e com todos presentes aí na rede. Muito obrigado pelo convite. Aproveito a oportunidade para agradecer o Bob também, Bob Show. Quem fez o contato, intermediou, foi o nosso interlocutor aí. Muito obrigado. E pegando carona aí, parafraseando um pouco o que você falou em relação do sei que nada sei, eu sou dessa mesma vibe, viu? Eu, como um jornalista, serei um eterno operário do saber. E aprendi essas palavras com uma querida amiga que era doutora em comunicação, Penha Rocha. Digo era porque ela não está mais nesse plano. Ela se foi, mas deixou muito dela dentro de mim. Você sabe que as pessoas, quando me perguntam, em várias palestras que eu já dei, me perguntam o que eu acho, qual a opinião que eu tenho da morte, né? Eu digo que a morte nada mais é que uma sequência do bom vivant. Ou seja, procure fazer o máximo de si, dê o máximo de si, ofereça o máximo de si, porque quando ela vier, você estará em paz. Então, com certeza que o Papai do Céu sempre leva os melhores para cima, né? Milton Costa. É verdade. Querido amigo, me diga uma coisa. Você, com tantas profissões, é um amante da comunicação, como eu sou desde jovem. E confesso que o medo de falar em público, né, é um tema muito importante, inclusive se tornou conhecido mundialmente como algo que
é o maior impacto da humanidade, né? Essa interlocução Sim. consigo, que as pessoas não se dão conta que é aí a origem de tudo, e aí, a partir daí, que ela se torna interpessoal, né? Então, por isso que nós, coaches, trabalhamos tanto em cima disso, né? E na PNL, mais ainda, né? Que, glória a Deus, se tornou bem divulgada e as pessoas estão se tornando amantes da PNL. Então, me fale um pouco da origem desse jovem de cabelos brancos que aí está, porque eu estou tentando fazer com que os meus fiquem brancos, eu juro que eu não pinto, viu? Mas não consigo, com 58 eles não ficam brancos nunca. Os meus começaram a ficar brancos já há muitos anos. Eu, jovenzinho, já tinha cabelo branco. Com 20 e poucos anos. Agora, né? Agora foi embora. Mas qual é a mesma pergunta? Você quer saber como eu comecei? É isso? Exatamente. Porque, sabe por que eu pergunto sempre, Milton? Porque toda pessoa tem a sua história. E eu sempre digo que todo o ser humano teria a obrigação de fazer um livro. Por quê? Porque toda a história ela é rica na sua essência, ou seja, com os erros nós aprendemos. Com os acertos é o resultado do que nós aprendemos com os erros. Então vamos contar a nossa história. O mundo tem que conhecer. Certo. E você, com a quantidade de profissões que tem, assim como eu, por favor, me fale um pouco de Milton Costa. Ok. Bom, Milton Costa Júnior, acho que começou a ser professor da fala desde criança. Porque desde muito garotinho eu sempre fui muito falante e cantante, segundo meus pais. E minha mãe sempre acompanhava muito, né, as minhas peripécias. E curioso, Sanches, que eu tinha uma prima que é cerca de 2 anos mais nova que eu, e ela foi passar uma temporada na nossa casa quando eu já tinha, nessa ocasião, uns 4 anos de idade. E ela não falava nada, essa minha prima. E eu, garoto, o tempo todo falando com ela e querendo ensinar ela a falar. Olha, com 4 aninhos. Claro que eu nem me lembro disso. E a minha mãe falou que a minha prima aprendeu a falar comigo. Olha só, já era um presságio do que esse cara faria no futuro, né? Nunca na minha vida imaginei que fosse ser um professor de oratória. Mas o que me levou a essa atividade foi exatamente o fato de eu perceber as angústias que muitas pessoas tinham no momento da exposição. Então, isso foi o que criou essas inquietações em mim. E de perceber também que eu tinha muito o que fazer com isso, com o talento que Papai do Céu me emprestou. Acho que Deus coloca a mão em cada um de nós e diz, olha, você tem isso aqui para fazer, você tem uma missão. E a gente precisa cumprir com as nossas missões, né? Às vezes é mais de uma. Então, eu comecei a me dedicar para essa área da fala, comecei a estudar para locução, me tornar locutor, comecei a fazer apresentações bem jovenzinho ainda, com uns 18 anos aproximadamente, e essas minhas inquietações em perceber que algumas pessoas tinham muita dificuldade de falar em público é que me jogaram nessa seara de buscar cada vez mais o meu aperfeiçoamento, encontrando o meu eu comunicador, para, consequentemente, eu conseguir compartilhar os meus conhecimentos. A partir daí, então, começou a minha trajetória. Aí eu fiz comunicação social, com habilitação em jornalismo, fiz cerca de 3 cursos de locução, aproximadamente. Fiz alguns trabalhos com locução, em rádio, que eu trabalhei, fiz comerciais, e depois comecei a enveredar pelo caminho da educação. Foi quando eu decidi fazer uma pós-graduação na área de docência do ensino superior, e em comunicação comecei a me especializar também, buscando outros cursos de extensão em comunicação, trazendo também algumas coisas mais agregadoras que me dessem a disponibilidade e, ao mesmo tempo, a competência para poder trabalhar com algumas práticas que são mais terapêuticas, como a PNL. E daí começou, né, a minha trajetória, a minha jornada com a comunicação e com a educação. Então, são 2 pilares que me compõem como profissional: a educação e a comunicação. E aí eu consegui harmonizar os 2 e me constituir como profissional.
Eu sempre digo que a comunicação ela é tão interessante, inclusive eu digo no meu livro a respeito disso, que uma época, quando eu tive uma das minhas empresas no Rio de Janeiro, que eu estava falando com você recém antes de começar o programa, que você conheceu a minha empresa, provavelmente era meu cliente. Chegasse a ser cliente meu, não? Sim, eu acredito que muita gente aqui no Rio de Janeiro, quem está assistindo aí, ele vai dizer para vocês qual é o nome da empresa deles. Eu tenho certeza que boa parte aí conhece. Os mais jovenzinhos não, mas a galera que tem cabelinho branco igual a mim, com certeza conhece. A minha Conta aí, foi a primeira empresa que começou com o pessoal na rua, com os isopores a vender nas praias. Eu consegui fazer isso. Sim. Saiu saiu no Jornal do Globo. Bom, mas vamos lá. Sabe que uma coisa que me chamou sempre a atenção é que, é como dizia Monteiro Lobato, né? Fale bem ou mal de mim, mas falem de mim. Uma propaganda, um comercial, que na minha opinião, foi o pior comercial que eu escutei na minha vida, mas que deu tanto resultado que em 30 dias eles quadriplicaram o faturamento. Se você tem problema com o seu esgoto... Era mais ou menos algo assim. Eu sei que o trauma ficou, mas não me lembro muito bem como era. Mas assim, tipo, se você lembra... se você tem problema com o seu esgoto, ligue para nós. Sintetizando. Fone, tal. Era muito chato, sabe? Muito chato. Fora aquela musiquinha desafinada, semitonada. Incerteza. Pouco mais caro, mas é muito melhor. Meu Deus, era horrível aquele comercial. E em 30 dias, eles quadruplicaram o faturamento. Então eu digo, gente, ali começou a me chamar mais atenção a comunicação. Né? Uhum. Porque qualquer coisa que você faça, você tem que saber o teu nicho e de que forma você vai agredir o mercado. Ou você pega e agride o mercado, porque o que eles faziam era uma agressão, né? Pelo amor de Deus. Ou você se torna simpático com o seu público. E eu vejo que na comunicação, tanto um quanto o outro, dá certo. Isso nos leva a pensar também, Sanches, o seguinte, que é muito relativa essa questão da estética nos veículos de comunicação. É verdade. Eu aproveito para te perguntar, mesmo distante de algumas dificuldades orais que as pessoas têm, que eu te digo que não é algumas, eu digo que são muitas dificuldades orais. Nós poderíamos afirmar que a oratória ela está ao alcance de todas as pessoas? Sim. Embora seja um dos maiores medos, né, da humanidade, a exposição em público, mais conhecido esse medo como a glossofobia, não é isso? Glossofobia, então, sim. Exatamente. Ainda que seja um dos maiores temores, está ao alcance de todas as pessoas. E a prova cabal disso é que um dos maiores oradores da história da humanidade, lá na nossa Grécia Antiga, que foi o grande Demóstenes, ele tinha um grande entrave para falar em público, que era a gagueira. E pelo fato de ser gago, a gente pode pensar que ele teria todos os bloqueios ou as barreiras para vir a falar em público. Mas ele não hesitou, porque ele era um apaixonado por isso, que na Grécia Antiga tinha lá Ágora, os sofistas, ou as pessoas que eram escolhidas para falar em público. Então isso não era uma coisa acessível para todos. Mas ele foi obstinado com isso, foi discípulo de Zeu e colocou pedras na boca, chamadas de seixos, e ele recitava com o bloqueio das pedras na boca para melhorar a articulação e a respiração, consequentemente. Claro que isso é um método muito rudimentar para os dias de hoje, né? A gente está falando da Grécia Antiga. Nos dias de hoje a gente tem aí as rolhas de silicone em formato anatômico, entre outros recursos que a gente tem para poder falar e trabalhar a articulação. Mas, enfim, se o Demóstenes, que era gago,
conseguiu estar entre os melhores oradores da história da humanidade, essa é a prova cabal de que a oratória, o falar bem em público, está ao alcance de todos. Mas, para isso, é preciso levar a sério o treinamento e a prática das técnicas sem esmorecimento. Porque algumas pessoas falam assim, poxa, mas os exercícios dos fonoaudiólogos, dos fonoterapeutas, são chatos. Pois é. Pode até ser chato no início. Depois de tanto você repetir, você leva isso para dentro de você e vai por osmose. Se no momento que você vai executar a tua oralidade, você percebe que travou ou que não executou muito bem uma palavra, como eu acabei de fazer segundos atrás, automaticamente a sua mente ela entra em conexão e ela te joga para a correção. Então, não é feio você dar uma travada ou perceber que você errou na execução de uma palavra. Você pode voltar e corrigir. Não é isso que é feio. O feio é você se acovardar diante das possibilidades que você tem de ser e de encontrar o seu eu comunicativo. E esse eu comunicativo, Sanches, está ao alcance de todas as pessoas. É preciso ter fé, acreditar nisso e, acima de tudo, estudar. Você sabe que eu gosto tanto da comunicação. Há meia hora atrás, eu tive um problema bastante grave, e me sacudiu muito, tá? E eu cheguei a pensar se eu faria o programa ou não. E falei com a minha equipe disse, não, vamos. E aí vem aquelas histórias sensacionais, né? Me perguntam se eu tenho medo das coisas, eu sempre digo que não. Por quê? Porque o medo, ele nos ajuda, tá? E quando você faz o que você gosta, com naturalidade, com amor, com certeza, o próprio público, os próprios notáveis que aí estão, eles sabem que você está sendo verdadeiro, você tem o direito de errar sempre, seja em qualquer meio de comunicação. Quando você está dando uma palestra, você vai usar um vício de linguagem, você vai usar, como eu acabei de fazer, né? Que são bengalas que a gente usa, as muletas, ou né, ou né? Então, mas quando você é natural e você é verdadeira, então fica tudo muito mais fácil, né? Então eu aproveito para perguntar, dentro disso que conversamos, como enfrentar as barreiras que nos impedem de falar bem? Bom, a primeira coisa que eu sugiro é não estabelecer uma relação fugaz com essas barreiras. Por exemplo, o próprio medo de falar em público, entre outras coisas que podem te desestabilizar no momento de você se expor, como um sentimento de ansiedade, por exemplo. Então, esses sentimentos que nos desestabilizam, a gente... pessoas que me procuram para fazer oratória falam, Milton, eu queria perder o medo de falar em público. Milton, eu sou muito ansioso, como é que eu vou fazer? Eu quero ficar livre disso, eu gostaria de chegar, estar diante do público assim, muito relax e começar a falar. É possível isso? Eu falo assim, olha só, é importante pensar que corre sangue nas nossas veias. Nós temos substâncias no nosso corpo, nós temos adrenalina, temos uma série de substâncias que compõem, fazem a composição do nosso corpo. A gente precisa sentir tudo isso, entender o que é tudo isso. Mais do que você estabelecer uma relação fugaz com o medo, com a ansiedade ou qualquer outro sentimento que possa te desestabilizar no momento que você tem que partir para esse enfrentamento de falar em público, o que você tem que fazer? Ir ao encontro disso. Medir isso em você. Quando você mensura isso dentro de você, procura entender o que é isso que está dentro de você, fica mais fácil de você conseguir superar. Porque se o medo ou a ansiedade é o seu algoz, como é que você vai vencer o algoz sem saber o tamanho dele? Então, estabelecer uma relação de fuga com isso não é o melhor dos mundos, não é uma boa alternativa. O ideal é você reconhecer que tem, perceber o tamanho disso, e aí sim, você se capacitar, conhecer as técnicas para saber como administrar isso dentro de você e, de certa forma, suprimir todos esses sentimentos que te desestabilizam para que você possa ser
acima de tudo isso. Então, reitero aqui só para fortalecer bastante, né, na mente das pessoas. Não fuja dos seus sentimentos. Não fuja do seu medo ou da sua ansiedade. Procure entender. Mas, acima de tudo, olhe para dentro de você e perceba que, acima de todos esses sentimentos que podem te desestabilizar, tem também coragem, tem força, tem fé, tem vontade de crescer. Então, isso tudo pode suprimir aqueles sentimentos que, por um acaso, possam apagar o seu brilho. Então, deixa a sua estrela brilhar, que a estrela de cada um brilha no seu respectivo lugar. Na constelação, pode ter muitas estrelas brilhando. A gente olha, né? Umas brilham mais, né? Seu brilho chega quase que ser tão intenso que você quase nem vê as outras. Mas todas brilham, mais ou menos, mas cada uma brilha no seu respectivo lugar. Então, cada um de vocês tem um lugar para brilhar com a sua oratória, com a sua fala. Acredite nisso. Eu sempre digo que... nós temos uma pergunta aqui do Marcos Borges, que também é professor, inclusive estará conosco dia 30, e é um mestre da matemática. Ele criou um método que ele vai revolucionar a história da matemática. Se eu soubesse... Eu amo matemática, mas se eu soubesse disso, teria sido mais fácil ainda a minha juventude. Marcos Borges está perguntando: quais as técnicas para ter uma boa oratória diante de um público de mais de 200 pessoas? Marcos Borges, para você ter uma boa oratória diante de um público de mais de 200 pessoas, não será diferente de você ter uma boa oratória diante de um público de 20 pessoas ou de 2 pessoas. Falar em público, você tem que levar sua energia, sua vibração, tem que ter, acima de tudo, generosidade para compartilhar os seus conhecimentos, porque comunicação é o compartilhamento de ideias, e para isso é necessário generosidade. Então, sejam 2 pessoas, sejam 200 ou sejam 2.000 pessoas, você deverá levar com a mesma legitimidade, com a vontade de comunicar, acima de tudo, sendo generoso com isso. Então, nesse sentido, não faz diferença. Agora, os aspectos modificam porque vai depender do espaço em que você está. Se você está, por exemplo, num auditório grande e tem um número muito elevado de pessoas, então a tua comunicação não verbal, ela poderá ser diferente. Se eu estou numa sala de aula pequena com 20 pessoas, eu vou usar o meu gestual de uma forma apropriada para esse grupo, ou seja, para esse público que está me assistindo. Se eu vou falar num auditório e que tem lá 500 pessoas, as pessoas poderão certamente ficar bem mais distantes de mim, então eu tenho que ampliar um pouco mais o meu gestual, ou seja, fazer com que ele seja um pouco mais abrangente. Então, intensificar um pouco mais. Se eu vou abrir o braço, eu abro um pouco mais o braço. Então, agora, se eu estou diante de um público numa sala pequena, esse espaço diminuto, consequentemente, vai fazer com que o meu movimento seja um pouco mais contido também. Então, só nesse sentido é que vai modificar. Agora, é claro que, em se tratando de você estar diante de um volume muito grande de pessoas, isso pode aumentar a sua atenção. Então, para você conseguir controlar essa atenção, aí você deverá usar técnicas que certamente você vai aprender com especialista da oratória para você se conhecer, se autoconhecer e ter domínio de você mesmo diante do público. Eu sempre digo que as pessoas me perguntam se eu não fico nervoso antes de uma palestra, de um treinamento. Nós sempre ficamos. Graças a Deus que sempre ficamos. Graças a Deus mesmo, Sanches. Concordo totalmente com você. Adrenalina, a gente está vivo. Claro que sim. Não, e outra coisa, por exemplo, me perguntam o que eu faço, né? Até hoje, o que eu faço? Eu medito, baixo a minha frequência, né? Levo ela mais ou menos para 300, 350 Hz, que eu procuro a felicidade, fico ali nela, né? Me concentro. Depois, meu amigo, eu me ativo a milhão, fico completamente enlouquecido e vou para a batida. Por quê? Por quê? Porque tudo isso
deve-se a somente uma coisa que eu sempre bato muito, inclusive digo aos notáveis que aí estão, que é treinamento. Treinar sempre. E sempre, e sempre, e sempre. Principalmente na frente do seu espelho. Porque o seu espelho... Você falou, Sanches, uma coisa muito interessante e muito importante. Você falou da meditação. As práticas da meditação são excelentes. Eu também medito. E isso é bom por quê? Porque quando você vai meditar, você tem que se harmonizar com o teu eu superior, com o seu interior, e você também exercita a respiração. E exercitando a respiração, você aumenta também o seu poder de concentração. E para se fazer bem oratória, é necessário ter o poder de concentração, de não se dispersar com coisas externas que podem tirar você do seu foco. E aí dar o famoso lapso de memória, que é aquele branco. Então, quanto mais concentrado você está naquilo que você está falando, quanto mais consciência corporal, quanto mais consciência sensorial você tiver, melhor para você estabelecer uma boa relação de oratória com as pessoas, no que se refere tanto ao interpessoal quanto o intrapessoal também. E a meditação, ela potencializa bastante esses aspectos. Eu particularmente gosto de meditar 2 vezes por dia. Né? A primeira, quando faço a minha oração de manhã, e medito, né? E eu procuro sempre, sempre o meu eu superior. Por quê? Porque cada ser humano tem uma potência tão grande que ele consegue chegar muito acima de 500 Hz quando se fala em amor. Né? Então, quando as pessoas aprendem a buscar dentro de si, e notem uma coisa, eu quando comecei, cada um tem o seu dom, né? Mas eu comecei assim, como leigo, escutando, gostando e fui indo. Só que chegou um certo momento que eu tive que começar a fazer cursos, eu tive que começar a usar técnicas. Por quê? Porque seja ele numa locução, numa oratória, ele tem início, meio e fim. E uma das coisas que as pessoas mais gostam é quando você conta a sua história. Porque para mim, na minha forma de ver, eu sou um comunicador, você é outro comunicador, mas para mim, o grande segredo está em você ser verdadeiro, natural e comprometido com o teu público. Quando essas 3 faces acontecem, para mim, dá tudo certo. Sempre deu. Concordas com isso? Concordo plenamente. Plenamente. E essa frase que você usou, contar histórias, eu acho que esse é o carro-chefe de tudo isso que você disse. Porque a gente precisa colocar nessa relação dialógica da oratória exatamente esse contar histórias. Porque quando você coloca na tua apresentação o contar uma história, você se desprende um pouco, as pessoas às vezes ficam muito presas ao conteúdo, ou o que vai ser apresentado no PowerPoint, ou o que ela escreveu em todas as anotações, e aí ela fica tão amarrada, tão aprisionada a tudo isso, que ela acaba não trabalhando a espontaneidade dela. E a espontaneidade está exatamente em você contar uma história. Então, por exemplo, eu não combinei com você absolutamente nada, você pediu para eu contar a minha história. Como é que foi, Milton, a tua história aí com a comunicação? Aí eu fui lá na minha infância, um garotinho de 4 anos que ensinou a priminha de 2 a falar. Então, isso já é o começar a contar uma história. E isso desloca um pouco daquele lugar comum de estar sempre no âmbito científico, com as palavras muito rebuscadas, um vocabulário que não é muito acessível. Então, a gente precisa ser mais coloquial, precisa contar história, que até para o locutor ler, inclusive, se ele fizer uma leitura lida, como se lia na escola, as pessoas não vão conseguir interagir, não vão conseguir absorver, ele não vai conseguir vender aquela ideia. Porque ele tem que trabalhar a modulação vocal, a inflexão de voz, e a gente só consegue fazer isso se a gente contar uma história. Então, conte uma história, seja qual for a sua apresentação, conte uma história que você, com certeza, vai agradar as pessoas. Estão aí os TEDs que fazem sucesso. O que eles fazem ali, os TEDs? Contam histórias.
É verdade. Então, nós temos a produção está me passando aqui que nós temos 2 perguntas e eu tenho que colocar aqui no ar o nosso patrocinador. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você me responder uma pergunta aqui. Sérgio Ribeiro. Milton, alguns têm o dom de falar em público, outros precisam treinar, treinar e treinar. Quem não tem o dom, consegue ficar bom também? Certamente, Sérgio. De fato, algumas pessoas têm mais inclinação, têm um pouco mais de facilidade para falar em público. Mas aí eu reitero o que eu falei aqui do Demóstenes, né? Que tinha uma grande barreira, que era exatamente a gagueira. Imagine se ele realmente se rendesse a essa barreira. Ele não iria falar bem em público de maneira alguma, porque essa já era uma condição para lá suficiente para ele se acovardar. Então, a gente precisa pensar que esse falar em público está mesmo ao alcance de todos, mas como você mesmo falou recentemente agora, é preciso treinamento, é preciso você insistir, não esmorecer, porque quais são as engrenagens que funcionam para você falar bem em público, para você conseguir levar isso com maestria? Além de você ter uma boa relação interpessoal e levar você da melhor maneira para o seu interlocutor, você precisa também reconhecer os aspectos intrapessoais. Ou seja, você precisa cada vez mais se potencializar, ir ao seu encontro, ganhar essa consciência de que você pode perceber que existe em você, no seu íntimo, uma voz que é muito sua, que leva a sua com legitimidade e, acima de tudo, você precisa ser você. Não tem que ser nenhuma outra pessoa. Eu posso ter uma referência de um grande orador, de um comunicador, de um locutor, um apresentador. Ok, ter uma referência é uma coisa, mas eu preciso ir ao encontro da minha imagem. E, nesse sentido, falar diante do espelho ajuda. Gravar aquilo que você fala para ouvir também ajuda. Filmar as suas atividades também vai ajudar, porque cada vez mais você fortalece o teu íntimo. Quem é você de verdade? Que imagem é essa que me representa? Que voz é essa que me representa? Na medida que você se conecta com tudo isso, cada vez mais você fortalece o seu eu comunicativo. Você reconhece a tua voz, cria identidade vocal. Você reconhece a sua imagem, cria a sua identidade imagética. Então, cada vez mais você se fortalece e você estabelece uma relação melhor com o outro, que vai exatamente ao encontro de uma boa relação interpessoal na oratória. A Gisele Stumpf pergunta, Milton, a Gisele Stumpf conhece? Sim, inclusive o Sérgio que há pouco falou, conheço o Sérgio também, é também meu colega de trabalho no Senac e também já foi meu aluno. E Gisele Stumpf é minha colega de trabalho também no Senac. Ela tem tanto conhecimento assim como vocês, olha que bênção que o Bob nos traz, que ela foi, entre aspas, obrigada a vir novamente. Dia 20 agora. Dia 20 ela estará conosco aqui novamente. E que bom, né? Glória a Deus. E certamente que eu vou ter que te enganchar de novo, viu, Tchê? Mas vamos lá. Querido, Milton, poderia dizer a melhor maneira para estruturar uma palestra? Bom, em primeiro lugar, antes mesmo de você fazer uma palestra e preparar, você precisa saber quem é esse público para o qual você vai se reportar. O que vou falar, para quem vou falar, com que objetivo? Para que você não negligencie o processo de comunicação, né? Então, tem públicos específicos, então a linguagem deve ser muito específica para esse público. Então, essa é a condição, assim, sine qua non mesmo, essencial para você preparar uma palestra. Então, conhecendo o público. E, é claro, estudar bastante sobre o assunto, ter o domínio sobre o assunto. E se você vai fazer uma palestra com o uso do PowerPoint,
use sim o PowerPoint, use imagens, mas não exagere nas informações. Excesso de palavras, muitas letras coloridas, tudo que é over em relação à imagem pode atrapalhar a sua apresentação. Então, procure fazer uma coisa mais clean, uma coisa mais suave, sem muitas coisas escritas, use apenas palavras-chave ou simplesmente imagens. Usem imagens e contextualize a partir da imagem. A imagem já diz bastante coisa. O mais importante é que o discurso esteja aqui, ó, na sua cabeça, que você tenha domínio sobre o assunto. Então, o PowerPoint, as telas que você vai apresentar, tudo isso é pano de fundo da sua apresentação. E é muito importante que você tenha tudo isso aqui na cabeça, porque se por um acaso ocorrer alguma falha de sistema, você não fica vendido. Tanto é que é bom você ter um roteirinho da sua palestra, no seu passo a passo, quais são as palavras-chave que você tem que dizer ali, porque se apagar o PowerPoint, você continua a palestra. Imagine você está fazendo uma palestra, aí você deixou tudo amarrado no PowerPoint, aí o PowerPoint apagou, deu um problema no sistema, e agora? Eu não posso continuar, mas espera aí. Quem está dando a palestra é você, não é o PowerPoint. PowerPoint é só um pano de fundo e te assessora. Eu já vi isso acontecer algumas vezes, hein? E o camarada se perdeu, não sabia o que fazer. É horrível. É verdade. As ilustrações, de fato, as ilustrações contribuem bastante para você elucidar o teu tema. Mas a gente não pode fazer disso o carro-chefe da sua apresentação. O carro-chefe da apresentação está aqui dentro. Tudo que você conhece sobre aquilo e a sua habilidade para contar essa história. Aí eu reitero aqui, contar história. É verdade. Muito obrigado, Gisele, pela pergunta. Obrigado, Sérgio Arthur, também. Pergunta, dois queridos aí. Muito obrigado. Obrigado, eu agradeço por estarem aqui e prestigiarem cada vez mais o Milton Costa Júnior. Amigo Milton, a UPX Logística iniciou suas operações em janeiro de 2012, com matriz em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Atualmente conta com 30 bases de apoio espalhadas por todo o estado do Rio Grande do Sul e litoral também de Santa Catarina. Em junho de 2016, iniciou parcerias com empresas especializadas em transporte aéreo e atualmente atende em todo o território nacional. Empresas parceiras também nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Distrito Federal. Os seus contatos, 51 Porto Alegre, 3015 0010. E no WhatsApp, 99951 também, 999 24 20 50. Fale com o Volney, que é o CEO da UPX Logística, e ele estará com certeza à sua disposição. Eu tenho uma outra pergunta para esse mestre da comunicação, hein? Vamos lá. Me conte uma experiência vivida com algum aluno. Não vai ser alguma experiência, porque são várias que a gente tem, né? Mas com algum aluno que superou os bloqueios. De fato, eu tenho várias, mas vou contar uma, até para não extrapolar muito tempo aqui, né? Porque a gente precisa administrar o tempo. Eu tive um aluno, claro que eu não vou mencionar o nome, né, por uma questão de ética, mas eu tive um aluno já há bastante tempo no Senac, e esse aluno, ele era mestre em história. Muito inteligente e tinha muito conhecimento de história contemporânea, do Brasil, do mundo. Então, era um cara assim muito, muito eficiente no âmbito mesmo da história e dos estudos dele. Mas ele tinha uma dificuldade imensa de falar em público, né? Olha, eu falando dificuldade imensa, eu falo para os alunos para não superestimarem isso. Quando eles chegam, ela falou, tenho muita dificuldade de falar em público, façam menos, e tira a intensidade. Mas ele, de fato, tinha muita dificuldade de falar em público, de tal forma que quando ele segurava o microfone, ele tremia, o microfone algumas vezes chegou a cair da mão dele. E aí, conversando com esse aluno, eu tentei descobrir o porquê que ele ficava tão paralisado nesse momento. E aí eu descobri que era um trauma que ele tinha já desde garoto. O Normal, pai... né?
era muito severo com ele, mas não severo no sentido de espancar. Ele, na verdade, nunca nem apanhou do pai. Apenas o pai, todas as vezes que ia chamar a atenção dele, se ele fizesse alguma coisa errada, qual criança que nunca fez alguma coisa de errado nessa vida, né? Porque a gente aprende errando, somos errantes, aliás, a vida inteira seremos. Então, quando ele fazia alguma bobagem, o pai o castigava, colocando ele no canto da parede, falava para ele, vai pensar. E quando ele queria justificar a falha dele, o pai não o deixava justificar. Então, ele ficava lá no canto da parede, sem poder falar, e no canto da parede. Como uma criança dessa depois vai enfrentar o público? Se está olhando para a parede, está fechado. Você está ali naquele canto, não vê ninguém, não olha para ninguém. E mais, não fale, fique calado. Então o bloqueio veio. E esse aluno, ele sabia que tinha essa dificuldade e que eram traumas que ele tinha. Às vezes tem que tentar até numa terapia, fazer hipnose, a gente precisa fazer algumas... Usa, às vezes, algumas técnicas do rapport, coisas que eu aprendi na PNL, para conseguir ajudar nesse sentido. Eu consegui ajudá-lo. De forma que eu usava uma metáfora com ele. Quando ele começava a bloquear, eu falava com ele assim, sai da parede. Mas ele sabia o que eu estava falando. Os demais não sabiam. Fulano, sai da parede. Sai da parede. Não precisa ficar na parede. Ganha o mundo. Você pode falar. Sai da parede. Justifique o que você quiser justificar agora. Porque o que ele queria fazer era justificar para o pai o porquê que ele falhou. Então era o momento de ele justificar a história do Brasil e do mundo pelas palavras dele, sem precisar ficar preso à parede. Foi um trabalho árduo, mas no momento de um ensaio para fazer o simpósio, isso lá no Senac, ele foi bem no ensaio e ele precisou de um momento de catarse. Ele me pediu licença para dar um grito, para dizer eu consegui, né? Quase que falando um palavrão, sabe como é que é? Aí eu falei, solte, porque se era um momento de catarse, solte. E ele foi bem também no derradeiro dia do simpósio, ele foi brilhante. Então, eu fiquei muito feliz com isso. É uma história que eu gosto de contar. É fantástico. Eu passei por aquela situação que eu te falei, que me perguntaram para mim como resolver o problema de gagueira, né? E foi uma coisa tão simples que a pessoa nem tinha ideia. Mas todos os notáveis que aqui estão, para entrarem em contato com esse grande mestre que está aí, e se prepare porque hoje o programa não vai passar de 1h15. Com a Gisele, o nosso programa ele é de 50 minutos. Com a Gisele levou 1h15 e eu tive que parar de qualquer jeito, porque eu não conseguia parar o programa. Tamanho sucesso. Gisele é dessas, é muito interessante conversar com a Gisele. Não, é cheia de conteúdo, é repleta de conhecimento, de uma simpatia fantástica. Mas para encontrar esse grande menestrel da comunicação, você faz exatamente o seguinte. Vamos lá, Jota. Contatos: Milton Costa Júnior, jornalista, professor de comunicação oral do Senac, practitioner em PNL, programação neurolinguística, locutor e apresentador. Contatos no DDD pelo WhatsApp 21 996 27 5005. Pelo WhatsApp 21 99 627 5005. No Face, @Milton Costa Júnior. E no Instagram, @MiltonJR.89. No Face também o encontra com @Arte da Palavra Oficinas. Isso eu gostei. Eu vou de novo. No Face, @Arte da Palavra Oficinas. Já tô lá, já tô indo. Querido. Gostei de você ler tudo aqui, porque isso é uma adaptação, né? Se a gente tiver alguém que é cego e consegue ouvir tudo e gravar, é preciso pensar nas pessoas que não têm um recurso visual, né? É muito bom você ditar tudo que está na tela. Bacana, gostei disso. Quando eu fiz
inclusive a Beth Oliver, que é minha assessora, ela também gostou quando eu fiz o áudio e-book do meu livro, que por enquanto ele é um e-book, e quando eu li o livro, eu me preocupei na mesma linguagem do livro, como se eu tivesse sentado ao seu lado conversando com você. Porque é muito chato tu escutar 196 páginas com alguém chegando para você e lendo algum texto, né, de forma retilínea, como normalmente as pessoas que fazem. Né? Então, tudo que eu passo faz parte da ferramenta, seja ela qual for. Não. Se coloque ao lado da pessoa. Porque aquele que não ouve pode ler. Aquele que não fala pode escutar. Aquele que não enxerga também pode escutar. Então, a comunicação ela tem que ser abrangente. Como eu sou master em vendas, uma vez eu peguei uma equipe minha e eu disse para eles, nós vamos sair hoje e eu vou provar para vocês que eu vou fazer 5 vendas sem abrir a boca. Ah, seu Henrique, eu quero ver. Tudo bem. Eu chegava nos lugares. Eu trabalhava com perfume quando eu quebrei, há muito tempo atrás. Bah, gostei. Perguntava quanto era, né? Pum. E assim vai. A comunicação ela tem que ser, é obrigação nossa que todas as pessoas tenham essa possibilidade. Então eu tive essa preocupação. Preciso fazer essa adaptação. A pessoa que está ouvindo, como se eu estivesse... E a gente tem essa preocupação. É verdade. A gente tem, inclusive, esse trabalho mesmo com a ARPA, a Arte da Palavra. A gente tem também uma oficina de audiobook, né? Uma oficina, e de audiodescrição. Audiobook para os livros que são gravados, e a oficina de audiodescrição, que é muito importante, até para os ambientes culturais, né? Como teatro, entre outros, para que todas as pessoas, acessibilidade das pessoas tenham acesso à cultura, à arte. Isso é importante. E lá na Arte da Palavra a gente também trabalha com isso, com essa oficina. A Maria Madalena Borges Amorim está pedindo para você cantar. Pois é, a pauta não é para cantar, né? Quem foi que pediu? É o teu público, Maria Madalena Borges Amorim. É o teu público, amigo. Pois é, Madalena. Hoje o papo aqui é comunicação, né? Mas eu vou cantar um pouquinho também. Quando eu canto é para aliviar o meu pranto e o pranto de quem já tanto sofreu. Quando eu canto estou sentindo a luz de um santo, estou ajoelhando aos pés de Deus. Canto para anunciar o dia, canto para amenizar a noite, canto para denunciar o açoite, canto também contra a tirania, canto porque numa melodia acendo no coração do povo a esperança de um mundo novo e a luta para se viver em paz. Do poder da criação sou continuação e quero agradecer. Foi ouvida a minha súplica. Mensageiro eu sou da música. O meu canto é uma missão. Tem força de oração e cumpro o meu dever. Aos que vivem a chorar, eu vivo pra cantar e eu canto pra viver. Aos que vivem a chorar, eu vivo pra cantar e canto
para viver. Quando eu canto, a morte me percorre e eu solto um canto da garganta. E a cigarra, quando canta, morre. E a madeira, quando morre, canta. Uau, uau, uau. Uau, uau, uau. Parabéns. Aos notáveis que aí estão. Vamos lá, eu quero ver palminhas aí, ó. Essa música é de João Nogueira. Sabe que eu ia chutar, mas chutar, até porque eu gosto muito de música, eu ia falar entre João Nogueira e Dorival Caymmi. Eu ia ficar entre os dois. Uhum. Porque lembra muito Dorival Caymmi também, ou eu estou errado? O estilo é assim, né? Exatamente, o estilo de Dorival, né? Mas João Nogueira também é... E eles são tão abençoados que até o filho também, né? Sim. O filho também saiu... E tem uma bela voz também, o filho, né? Opa! Pegou o pai, né? É que nem a Elis com a filha, né? Então... DNA, aí, né? Exatamente. Estão dizendo aí, ó, obrigada, Boêmio. É a Madalena. Coisa boa. Beijo, Madalena. Olha aí, ó, quem sabe faz ao vivo. É isso aí. Tá certo. Ô, rapaz, tem essas coisas que acontecem aqui quando a gente não espera. São as esporádicas. Improvise e manda ver. Com certeza. Agora, tudo depende, concorda comigo? De técnica e treinamento. Sim. Porque se você não tem treinamento e não tem técnica, nessa hora, quando eu peço para você cantar, você trava. E aí fica complicado. Exatamente. E o que ajuda muito na técnica, né, no treinamento, é muito essa viagem de introspecção que você faz. Ou seja, você precisa estar em si. A gente, para trabalhar bem a oratória ou a locução, momentos de fala, o que a gente vai fazer? Falar em público é uma arte. E como toda arte, o movimento é visceral, é de dentro para fora. Daí a importância de você se harmonizar com você mesmo, de ir ao seu encontro para você conseguir levar para as pessoas. Porque conhecimento é coisa que a gente adquire na medida que a gente vai estudando, vai lendo, vai conhecendo o mundo e experienciando inúmeras coisas na nossa vida. E aí a gente faz o que com tudo isso? A gente compartilha. Então é por isso que é preciso generosidade. Você quer levar o melhor dos teus conhecimentos para as pessoas. Só que isso é de dentro para fora. Não é uma coisa que está lá do lado de fora, não. Está aqui dentro. Procurar sempre dentro, né? Isso aí. Inclusive, agora quando eu fiz o meu livro de comunicação global, desenvolvimento interpessoal e locução, eu me preocupei em fazer uma coletânea, que eu havia falado hoje já para você, onde cada área, cada capítulo do livro terá um coautor especializado nessa área, porque o meu livro, na verdade, ele é um compilado de várias matérias, né? E vai ter um profissional especializado em cada matéria, para onde a pessoa vai ter ali uma coletânea de 8, 10 volumes, né? Onde a comunicação global realmente vai ter o seu objetivo. Qual é? Ser específico e responsável sobre cada matéria. Senão não adianta, né? Nós temos mais 5 minutos. Vamos tentar, que eu te falei, nós que somos comunicadores é horrível. Vamos lá. Delimitemos. Ou é maravilhoso, né? Ou é maravilhoso. Qual a diferença entre a oratória no formato tradicional, ou seja, face a face, e online? Pois quando se fala em oratória, a gente automaticamente é remetido para uma oratória mais clássica, porque a gênese da oratória está lá, né? E oratória, essencialmente, é essa interação face-to-face, face a face. Então, quebrar essa resistência com o novo formato que nós temos agora, porque o online veio para ficar, principalmente agora pós-pandemia, ou melhor, durante pandemia, né? E certamente será no pós-pandemia, a gente não tem mais como pensar uma oratória distante desse formato online. E o formato online ele veio para ficar em vários aspectos. O que a gente precisa fazer é adaptar
para esse novo ambiente, porque o ambiente da oratória, na sua gênese, como eu falei, é o você estar diante de um público, ou seja, no auditório, numa sala de aula, nessa interação face a face, que continuará a existir e que tem uma linguagem muito específica. Mas a gente precisa pensar agora que existe o virtual. E o que é esse virtual? É o não lugar. Não é um lugar físico, material, é um não lugar. E esse não lugar, eu tiro o pé o carona com Pierre Levy, lá em Cibercultura. Porque é você usar a tecnologia a favor da sua comunicação. Então, hoje, a face das pessoas que até então a gente faz essa interação na oratória tradicional, a face não é só mais a face de fato. É a lente do meu computador que está aqui apontada para mim, para onde eu estou olhando nesse exato momento. Nesse momento que eu estou aqui olhando para a lente, tira até o óculos para vocês verem, eu não estou olhando para a tela aqui debaixo do meu hardware, não estou olhando aqui para o nosso querido apresentador, não estou olhando aqui para mais nada. Eu estou olhando para vocês, porque a minha concentração ela está focada em vocês e por meio desse olhar eu consigo fisgar a sua atenção e tentar estabelecer uma relação mais estreita, já que a gente conversar via vídeo, o mesmo veículo de comunicação TV, é uma coisa mais fria do que numa interação face a face. Então, a maneira de a gente tentar fazer com que essa temperatura suba um pouco mais é a gente trabalhar o que a gente chama de teleginia. É você levar a sua imagem para o outro com a tua legitimidade, mas olhar para o computador não como um mero aparelho inanimado na minha frente. Porque se você parar para pensar, que no momento que eu estou aqui, eu estou interagindo, eu tenho o Sanches aqui comigo. É menos solitário, mas eu poderia estar fazendo uma live em que estivesse só eu aqui e vocês escrevendo aí. Então se torna um trabalho meio solitário. Então a gente precisa neutralizar essa solidão imaginando o outro do outro lado na relação. E é por meio desse imaginário que você consegue se conectar. Então, a oratória online é diferente da face a face? É. A linguagem é diferente? É. Substitui? Não. Mas é um formato que também é interessante e que veio para adaptar e para ficar, porque isso terá certamente muita serventia daqui para frente. Vai estreitar relações. Eu posso me comunicar com o mundo inteiro, fazer oratória com alguém lá no Japão, na Europa, em qualquer lugar do mundo. Eu tenho uns pontos específicos em cima disso. Nosso tempo está acabando, infelizmente. Se vocês quiserem que o professor esteja de novo aí, gente, vão pedir aí, hein? Os notáveis que aí estão vão pedir. Vamos fazer com que ele venha de novo aqui, que nem a professora Gisele, viu? O virtual agora é presencial, gente. É presencial, exatamente. O virtual antes era uma coisa... EAD, as aulas EAD elas eram concentradas numa plataforma em que muitas vezes o professor só deixava alguma coisa gravada. Não, agora é em tempo real, real time. Então, o virtual agora é presencial. É a nossa presença virtual que acaba marcando. Então, quem souber usar a oratória com essas especificidades que eu acabei de comentar aqui, vai conseguir se dar muito bem. Em algumas entrevistas que fizeram comigo, que me convidaram em lives, né? Perguntaram para mim como eu... Porque a partir agora de novembro, eu vou fazer a mesma batida que eu fazia em agosto, quando nós começamos com a Comunicação Global Produções. Nas sextas, tem os celebrities, que é você, que são os convidados, e na terça-feira, eu tenho uma responsabilidade de falar sobre o livro, né? Então, eu falo a respeito de medos, fobias, timidez, gagueira, depressão, né? E depois os 11 capítulos que fala sobre profissões e depois sobre PNL, coach. Bom, então perguntaram para mim assim, como foi a tua primeira vez? Aí eu digo, a minha primeira vez deu somente 174 visualizações. Só, eu queria sair correndo. Por quê? Porque vamos falar bem a verdade, Milton.
para nós, nós somos pegos de surpresa. Porque eu estou aqui, os notáveis estão aí, e não tem mais ninguém aqui. Ninguém. É eu e uma bolinha, que eu tenho que falar para essa bolinha, e não tem mais ninguém. Mas, torno a dizer para todos os notáveis que estão aí, cursos, treinamentos, respeitar a si, saber quais são os seus limites, faz o quê? Como eu faço, Milton? Para mim, eu estou com 1.000 pessoas aqui na frente, olho, porque você sabe que quando a gente está em cima do palco, por incrível que pareça, seja 1.000, 2.000, nós conseguimos detectar cada pessoa que está ali. Não é verdade? Então, eu estou vendo todas as pessoas aqui na minha frente, todas elas querem o melhor de mim, eu tenho que usar todas as técnicas, todos os recursos. Acabou. Para mim, estar aqui e estar em frente a 2.000 pessoas é a mesma coisa. Por mais que estar aqui diante do computador seja uma narrativa mais virtual, a gente tem que tentar fragmentar um pouco essa ideia e estreitar como se de fato, aqui para onde eu olho, é a face do meu interlocutor. Então, eu tento imaginar muitas pessoas na minha frente no momento de falar. E aquilo, quando a gente está... Até teve alguém que perguntou, falar para 200 pessoas, como seria isso? Eu falei que seja para 20, para 2 ou para 200, vão fazer diferente. Tem gente que se sente melhor falando para um público mais numeroso. Ela se sente menos afrontada. Se tiverem 2 pessoas só, ela acha que é mais difícil, porque ela vai ficar olhando só para aquelas 2 pessoas. Aí tem pessoas que usam aquela técnica, eu olho para o todo como se não estivesse vendo ninguém. Tá, vai depender muito da situação, mas o ideal em oratória é que você consiga olhar para o seu público com generosidade. E a gente precisa sentir cada momento do que a gente está fazendo. É a plenitude que te ajuda a fazer oratória. Porque você está no lugar, porque como essa situação de estar diante do público te ocasiona uma certa fobia, as pessoas geralmente querem fugir, sair correndo. Então é por isso que é importante aprender as técnicas para que você não queira modificar essa linha do tempo. Essa métrica, ela tem que se passar paulatinamente. Ou seja, você tem que começar, igual redação, início, meio e fim. Você abre a sua palestra, você desenvolve e você chega ao momento da conclusão. Então é preciso sentir cada momento na sua plenitude, estar presente mesmo no momento, sem querer adiantar o processo. E aqui no virtual, da mesma forma. Querido, infelizmente, existe, para mim, na minha opinião, que nem eu digo nas minhas palestras, que existem coisas como a flecha lançada, a palavra dita e o tempo que não volta. Esse não tem como. Então, agora eu estou terminando de formatar o Masterclass Comunicadores de Sucesso, mas a batida toda que eu faço em cima desse Masterclass é treinar as técnicas e as ferramentas, porque mesmo que tenha desenvoltura, Henrique Sanches, Milton Costa Júnior e tantos outros, Pablo Marçal, Tati de Angela, e aí a gente vai até Geraldo Rufino, que aprendeu com a Tati, todos, se não tem técnica e treinamento, não vai... Não é a fazer... Porque, não, eu sou bom, eu vou fazer. Não, porque vai chegar um certo momento que as pessoas vão se dar conta que você não tem conteúdo. E aí acabou. Você não é mais chamado. É para sempre. E o detalhe é que é para sempre. Sim, a gente acaba fazendo por osmose, mas só se repetir. Tem que repetir a técnica para absorver. Exatamente. Eu sempre penso que você, para chegar ao sucesso, é muito fácil.
É muito fácil. Aos notáveis que aí estão, realmente, se fizerem mentoria comigo, vão saber que por que eu cheguei ao sucesso em todas as empresas que eu tive. É muito fácil. Agora, como eu já falei em outros programas, aquela adrenalina de subir a montanha e escalando, fantástico. Agora, e depois que chega lá em cima, como é que faz? Aí tem que descer. Então, a você que está aí, não desça não. Procure outra montanha para subir mais, porque os sonhos são feitos de conquistas. E cada momento, cada ação, cada sonho, cada pensamento vai levar você a conquistar todos os seus objetivos. Querido amigo, muito obrigado. Gratidão pelo teu conhecimento. Você não sabe o quanto eu aprendi contigo, e não é hipocrisia. Falo de coração, até porque os notáveis que aí estão já me conhecem. Aprendi muito com você. Estar com vocês nesse programa é sempre... Papai do Céu me abençoou. Até porque eu tenho uma equipe atrás de mim que é bem melhor que eu. Eu sou só um instrumento aqui. Então, a minha gratidão é recíproca a você. Você conduziu com maestria o programa, foi muito bom. O bate-papo foi leve, foi muito agradável. Não senti esse tempo passar. Muito obrigado a você, muito obrigado a toda a equipe, ao JR, ao Bob, que intermediou o convite. E quero agradecer também a todas as pessoas aqui presentes. Gente, eu vi um monte de nomezinhos aparecerem aqui, mas não dá para a gente parar e mencionar todo mundo, porque tem um time aqui, né, que o Sanches tem que fazer as perguntas, enfim. Mas eu vi a galera toda aqui, um monte de gente querida, um monte de gente que eu amo de montão. Muito obrigado pela presença de todos vocês, pelo carinho. Vocês sabem que vocês me fortalecem bastante. Querido, me deixa aquela mensagem. Eu criei o Clube dos Notáveis, por quê? Porque os notáveis, eles são isso. Eles são celebridades, eles são memoráveis, eles têm garra, eles chegam onde querem, tá? Eles buscam, eles são inquietantes. Tá? Então, você, com certeza, é um notável. Então, seja bem-vindo ao clube e me deixa aquela mensagem de... Pá, não me esquecerei de você. Então, vamos lá. Vai vir agora, assim. Busca inspiração e vem. Bom, eu acho que é muito importante a gente pensar no clima. Às vezes, a gente está num clima chuvoso, com muitas tempestades. Às vezes, num clima muito quente, caloroso, um lindo dia de sol, às vezes com nuvens, às vezes sem nuvens. É preciso pensar que, independentemente do tempo, no sentido de temperatura e de clima, independentemente das condições do tempo, pense no tempo, que é o tempo da métrica, ou seja, o tempo de viver e de estar presente. Esse tempo precisa ser pleno, independentemente do clima, porque estaremos sempre suscetíveis ao clima, seja ele bom ou ruim. Mas o que a gente precisa aprender é aproveitar o tempo que a gente tem na vida para se aprimorar. E isso é uma dádiva. O tempo presente, a plenitude do agora é o melhor que a gente pode ter, independentemente da situação política, econômica, social, ou mesmo da pandemia pela qual nós estamos passando. Pensemos no tempo e vamos tentar absorver o melhor desse tempo para que a gente possa extrair o melhor da gente, porque quando eu extraio o meu melhor de mim, eu levo para o outro, eu levo para vocês. E eu agradeço muito o tempo que vocês dispensaram para me ouvir aqui, junto com o Sanches. Muito obrigado.
Sabe o que eu gosto, querido? Eu sempre digo, embargou até a voz, que eu gosto muito de entrar naquilo que eu escuto. Você acredita que eu faço muitos vídeos motivacionais na Comunicação Global Produções no canal do YouTube? Até eu peço para vocês notáveis que estão aí, compartilhem esse conteúdo. Eu sempre bato muito forte nisso, porque o interesse da Comunicação Global Produções não é, e eu sempre digo, e vou reiterar e vou dizer sempre, não é monetizar. Não. Porque Deus me deu esse objetivo de passar a comunicação para todos. Por isso que Papai do Céu me coloca pessoas como o Milton. Eu ainda tenho que me acostumar, Milton, com essa história de fazer mãozinha assim, porque eu ainda não me acostumei. Mas vamos lá, eu ainda vou me acostumar. Pessoas como o Milton junto conosco. Então, compartilhem, porque este programa tem muito conteúdo. E eu sou muito franco em dizer, não por mim. Eu já me conheço, já conheço as minhas palestras, meus treinamentos. As pessoas que aqui vêm, elas são show, elas são celebrities, elas são notáveis. Então, o que eu gosto sempre de dizer, e eu vou pegar agora no colo o Milton e vou colocar no meio dessa frase. Uma aventura não se mede pela extensão do caminho, e sim do esforço em percorrê-lo. Foi exatamente isso que ele disse. Por isso, querido, somente gratidão a você. Saúde e prosperidade. Um grande beijo no coração. Beijo para todos. Uma ótima noite. Gratidão. Bom, notáveis, a UPX Logística tem como estratégia estabelecer bases de apoio operacionais em regiões de aeroportos e regiões portuárias, possibilitando maior agilidade em suas operações, reforçando o slogan de Logística Expressa do Sul. Está em mais de 580 cidades atendidas, quase 500 cidades somente no Rio Grande do Sul, 89 cidades em Santa Catarina. Então, você entra em contato no DDD 51 3015 0010 e no WhatsApp 51 999 24 2050 com o Volney, que é o CEO da UPX Logística. A todos vocês, notáveis que aí estão, na terça-feira nós teremos uma outra celebridade junto conosco. O programa, ele não é o Celebrity, ele é Comunicação Global Produções, comigo, mas estou trazendo uma pessoa fantástica. Vocês vão amar de paixão também. Então, como sempre, um excelente final de semana, muita saúde e prosperidade. A minha equipe, um beijo no coração, gratidão por vocês estarem comigo. E, como sempre, a todos vocês, gratidão.